Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O sol tá se pondo, eu acho, mas é o único momento que eu consigo gravar esse vídeo, então vai ter que ser assim. Não estou no meu melhor look, sabe? Coisas acontecendo. Mas, enfim, a gente vai falar assim mesmo. Também tá com a câmera frontal, porque eu precisava ficar de olho no meu celular, mas enfim. A gente veio falar sobre os 19 livros que eu li em março e abril e um livro extra que eu terminei dia 1º de maio, mas eu preciso falar dele imediatamente. Então eu vou falar sobre 20 livros, na verdade, né? Eu li 19 livros porque eu, né, faço faculdade de letras, mas foram só 2 livros que eu li pra faculdade esses 2 meses, né? Tenho muita ansiedade, faz parte. Quando eu tô muito ansiosa, eu gosto muito de ler. Assim, quando é uma ansiedade que não me consome, né? Eu acho que ler dá uma distraída é sempre bom. Também porque eu não tava conseguindo achar nada pra me entreter, assim, sabe? De série ou filme. Eu não tava assistindo muita coisa. Eu consumi muito YouTube e livros durante esses 2 meses. Então, enfim. É, Primeiro eu vou falar sobre os livros que eu larguei nesses 2 meses, que foram... O primeiro foi Mary Jane, da Jessica Anya Blau. Eu abandonei ele porque eu não estava afim de ler mais esse livro. Eu tentei ele pelo Kindle Unlimited, eu tentei ele pelo áudio. Eu acho que o áudio é certamente o jeito certo de ler esse livro, mas eu não estava mais afim de tentar também. No Unlimited eu tinha ele no Kindle Unlimited, mas eu precisei retornar ele para pegar o próximo livro, que foi o que eu também larguei, Mensagem do Amor, da Alexandria Bellafleur. Não gostei desse livro, eu acho que... Eu falei um pouco mais dele sobre no vlog que eu fiz, mas Mary Jane eu acho que foi mais a questão de eu não estar me conectando muito com a história ou com a personagem, talvez ela ser muito nova, não sei qual é a questão, mas eu acabei largando de qualquer forma. Mensagem do Amor foi porque eu falei no vlog que eu acho que ficou um pouco jovem demais pra personagens de quase 30 anos. Eu achei que estava um pouco muito adolescente, as atitudes delas. Também estava me sentindo um pouco perto de uma ressaca literária, então talvez tenha sido isso. Mas a gente vai falar muita coisa aqui, então vamos começar logo. O primeiro livro que eu tenho pra falar são os 3 primeiros livros que eu li nesse mês, que foram os livros que eu li pro vlog do Terminando Séries, o episódio 4. Enfim, eu li The Charlie Method, que foi o primeiro livro que eu li esse mês de março. Eu comecei ele antes do carnaval e falei, nossa, eu vou ler tudo, vou fazer vários vlogs durante o carnaval, fiz nada. E aí, depois do carnaval, eu terminei ele bem depois. Mas foi uma alegria poder ler ele durante o carnaval, quando eu tava, tipo, bem tranquila, assim, deitada na minha cama, prestes a dormir. Ele me fez muita companhia, mas ele foi bem mais ou menos, né? Esse é o terceiro livro da série do Campus Diaries. Infelizmente acabou, eu queria mais livros, mas esse é o último, que é sobre a Charlie, que ela é realmente o nome dela é Charlie, que ela é uma menina que ela tá na faculdade e ela faz parte de uma sororidade e ela tem todo esse complexo, né, de uma pessoa boa, de uma boa garota que sempre segue as regras e tal. Só que no off, assim, né, bem na calada da noite, ela é uma pessoa polêmica que gosta muito de fazer com vários caras, né? Ela pega muitos e muitos homens no off, muita gente não sabe disso. E, enfim, ela é uma pessoa que tem necessidade, né? E aí, um belo dia, ela vai entrar num aplicativo de relacionamento e vai conhecer 2 caras ao mesmo tempo, uma conta conjunta, e ela não sabe que, na verdade, é o Will e o Beckett, que são os 2 personagens principais desse livro. Então, sim, é um trisal nesse livro, né? A gente tem um trisal. E olha, assim, realmente eu achei que foi muito. Ela podia ter feito muito mais coisa, mas eu acho que ela se segurou muito. E que ela podia ter feito muito mais com a história que ela tinha, mas eu acho que ela se segurou um pouco, que ela focou muito também na trajetória da Charlie e ela esqueceu os personagens principais masculinos dela. Tudo bem que ela focou um pouco mais no Beckett, mas o Will eu senti que ela esqueceu muito. Eu gostei da história porque eu dei 3 estrelas pro livro, porque ele me divertiu muito, eu gostei. Então, assim, eu investida no relacionamento deles, mas eu achei que foi muito longo pra tudo que ela se propôs a fazer e muita coisa desnecessária durante o livro que ela podia ter substituído por outras coisas, mas também, quem sou eu pra dizer alguma coisa sobre isso, né? Mas enfim, senti muita falta da química entre eles também, sabe? Eu tava aproveitando, assim, às vezes, eles como casal, gostava da cena, achava a cena fofa, mas a química entre eles 3 eu tava achando muito, muito esquisita, sabe? Uma coisa muito
separada às vezes, sabe? Eu achei fofo o livro, achei gostosinho de ler, não explorou o suficiente a questão dele ser um trisal. 3 estrelas pra esse. E aí depois eu li O Princípio do Coração da Helen Huang, que eu também dei 3 estrelas. Eu li ele pelo e-book no Storytel. O Charlie Method eu li no Kindle Unlimited, porque a Elle Kennedy, sempre que ela publica um livro novo, ela deixa uma semana no Kindle Unlimited, se for de rock, né? Os outros eu acho que não. E o The Heart Principle eu li no Storytel, tanto o e-book como o audiobook, eu tava alternando entre os dois. E eu achei muito pesado esse. Ele conta a história da Anna, ela é uma violinista que ela tá sem emprego agora, e ela é uma pessoa que ela tá no espectro autista. Ela não é muito bem aceita essa questão dela, sabe? Então ela sofre muito com essa questão e também com a questão de que ela tem um namorado e ele vai dar um tempo com ela pra ele poder se conhecer melhor, enfim, transar com outras pessoas, né? Conheci esse cara no aplicativo de relacionamento, que é o Quan, porque ela falou: se ele vai, eu também vou. Então ela vai conhecer esse cara porque ela tem muitas coisas que ela não faz e que ela nunca fez, por questão dela estar sempre com a mesma pessoa e dele nunca se arriscar com ela. Ela conhece o Quan e aí eles têm uma ótima noite juntos, assim, tipo, no primeiro encontro. Só que aí eu achei que tava muito bom no começo, sabe? Eles se conhecendo e eles indo em encontros juntos, eu achei que tava muito fofo. Só que em 50% acontece uma coisa muito trágica. E eu senti que isso separou muito o livro, sabe? Eu achei que, não que foi do nada, eu achei que não teve tanto a ver com a história, eu acho que ficou muito desconexo. E ficou muito desconexo também porque o Quan tava experienciando uma coisa completamente diferente da Ana, sabe? Eu achei a história da Ana muito válida, achei a questão que ela passa muito válida. É muito triste de ler também, eu achei muito pesado. Só que não tava batendo, porque o Quan tava vivendo uma vida completamente diferente, sabe? Então eu senti que foi muito rápido a história deles pra focar nessa outra questão que ia acontecer, mas que ficou um pouco desconexa com o livro. Então eu acabei não amando e dei 3 estrelas. Eu também achei que eu não tava na época de uma coisa pesada, então acho que isso afetou também a minha leitura, porque eu não tava me conectando muito com a história por causa disso, porque eu tava tentando me afastar o máximo possível. Eram as partes, inclusive, que eu escutava por audiobook. Eu achei a história muito válida, até porque a Helen Huang falou sobre isso no final dos agradecimentos, e eu achei muito triste. E achei que era uma coisa que ela precisava contar, mas não necessariamente eu aproveitei. Mas esse foi o último livro da série, da trilogia. Um livro muito bem escrito, obviamente. Eu gosto muito da Helen Huang, mas eu acho que a história não me pegou tanto. Eu gostei muito da Anna, eu acho que ela salvou muito o livro pra mim. Eu achei ela uma personagem fascinante e muito legal ela conseguir se desenvolver e passar por as coisas, apesar de todas as batalhas que ela tava passando, né? E o último livro que eu li pra esse vídeo foi o que eu menos achei que eu ia gostar, na verdade, que foi o Experimento do Amor Verdadeiro, da Christina Lauren. Esse livro tá na minha TBR desde o ano passado, eu comprei de aniversário ano passado, achando que eu ia devorar, e acabou que não aconteceu. Ele tava no meu livros pra ler em 2024, e eu acabei não lendo. E esse livro conta a história da Fizzy. Ela é uma escritora de romance que nunca se apaixonou, então uma contradição, né? Um belo dia ela aceita um convite de participar de um reality show para ela achar o amor da vida dela. E nesse reality show, quem está participando é um produtor maravilhoso que ele se chama Connor. É um pai solo, não um pai solteiro, ele é um pai divorciado, né? Pai de uma menina novinha da idade da June, que é a menina do primeiro livro, né? A filha da mulher do primeiro livro. E aí eles meio que cruzam alguns caminhos às vezes, e ela vai descobrir que ele é o produtor desse reality show. Só que eles não se dão muito bem de cara. Vai acontecendo as coisas de lá, e se ela estiver entrando nesse reality show pra se apaixonar pelo produtor, sabe? Eu achei muito bom, eu achei muito legal, eu achei muito interessante o romance deles. Eu me conectei muito, muito demais. E eu achei que toda a questão de reality show em que eles apresentam vários parceiros, eu achei que não me incomodou, porque era. Eu acho que ela construiu um romance muito sólido entre eles dois, que você sabia que não ia dar errado, sabe? Tipo, não ia ter ninguém que ia entrar no caminho deles e que ia acabar com esse potencial relacionamento. Eu só achei que arrastou um pouco mesmo. Ela foi a única coisa que me
que me incomodou mesmo, sabe? Eu acho que teve uma parte em que começou a arrastar muito, que parecia que ia terminar, mas elas quiseram arrastar um pouco mais, então isso me incomodou um pouco, mas eu achei a química deles incrível, eu achei os diálogos deles muito bom, ainda mais quando eles estavam se conhecendo, quando eles estavam indo em encontros, eu achei muito, muito legal. Achei o final muito bom, achei o final lindo, maravilhoso, eu gostei muito. Então eu recomendo esse livro também, é o segundo livro do DNA Du. E o primeiro livro, ele se chama A Equação do Amor, A Equação Perfeita do Amor, eu acho. E é ruim. Eu prefiro esse aqui é muito melhor, tá? Então leiam esse, não leiam o primeiro. Aí depois eu li um livro completamente diferente, que não foi pra nenhum vlog, que foi Tom Lake, da Anne Patchett. Aproveitei que eu tava no Storytel e eu escutei esse livro, porque ele é narrado pela Meryl Streep. Então eu estava absolutamente maluca pra escutar esse livro, porque quem vai passar essa oportunidade de ouvir Meryl Streep narrando alguma coisa? Conta a história da Laura, eu acho o nome dela, que ela é uma mãe de 3 filhas e ela é casada e tal, e ela é a dona dessa fazenda e eles estão no meio da pandemia, né? Essa família tá no meio da pandemia. Eles sabem há alguns anos que a mãe namorou com esse cara muito famoso, que eu esqueci o nome dele, gente, Peter Duke, que ele é uma grande estrela de cinema. Mas a mãe nunca contou detalhes do que aconteceu, nunca contou como aconteceu a história deles, de por que que eles namoraram. E foi uma coisa muito breve. E aí ela, finalmente, durante a pandemia, para meio que aliviar também a situação, né, que a família estava, ela vai contar a história de como ela namorou, como ela conheceu, como ela chegou até Tom Lake, que é o lugar onde ela fez uma produção de Our Town, que é uma peça, e ela conheceu o Peter Duke. Enquanto ele não era ninguém, assim, sabe? Então, é muito bom esse livro, gente. Eu gostei muito também. A Meryl Streep, ela poderia narrar qualquer coisa que ela deixaria incrível. A escrita é muito boa, mas eu achei que a narração dela realmente fez esse livro, sabe? E eu gostei muito, eu achei um livro muito bom. Eu achei que ele é muito bem, assim, ele discute várias coisas sobre fama, sobre se conhecer, sobre traçar vários caminhos durante a sua vida e sobre maternidade também, ela fala muito sobre isso. Então eu gostei muito do livro. Eu dei 4 estrelas porque eu senti que não sei, eu sentia que a narradora tava mentindo um pouco às vezes e eu tava me sentindo um pouco incomodada, sabe? Eu não sei se ela tava mentindo pra mim, se ela tava mentindo pras filhas, então nunca saberemos porque ela é uma narradora bem desconfiável, né? Também eu senti que ele teve umas partes que não me interessaram tanto, sabe? Também tinha dificuldade em diferenciar às vezes quando tava no presente, quando tava no passado, mas eu gostei muito sim de qualquer jeito. E teve uma cena no final, uma coisa que acontece no final, que eu falei, gente, esse livro foi escrito durante 2020 e 2021, porque é muito, muito parecido com uma coisa que aconteceu durante essa época. E se você ler, provavelmente você vai saber o que que é. Mas eu achei muito pesado. Eu achei esse livro muito triste, na verdade. Esse livro é um pouco pesado. Eu acho que eu dei uma leve chorada no final. Mas eu recomendo muito. Se você for ler esse livro, você tem que escutar o audiobook. Porque você precisa escutar a Meryl Streep narrando no seu ouvido. Maravilhosa, incrível, perfeita. Então, enfim, eu dei 4 estrelas porque eu não me apaixonei assim, mas eu gostei muito de verdade. E eu recomendaria demais. 2 livros que eu li para um vlog, que foi 7 Anos Entre Nós, da Ashley Poston. Eu falei muito sobre ele no vlog, então não sei se eu vou falar sobre ele tanto aqui, porque eu sinto que senão esse vídeo vai ficar muito grande também. A Clementine, que é uma mulher que ela trabalha em edição de livro, na publicação de livro, e ela acabou de perder a tia faz pouco tempo, e ela tá num estado muito ruim mental, assim, né? E ela acabou ficando com o apartamento da tia, um apartamento que ela sabe que tem uma história mágica, uma coisa mágica ali dentro, em que às vezes ela pode entrar e voltar 5 anos no passado. 7 anos, 7 years, né? 7 anos no passado. Então ela acaba conhecendo um cara durante quando ela entra, assim, ela tá dormindo, e um belo dia um cara entra e fala, tudo bom? Quem é você? O que que está acontecendo? É um livro muito legal, assim, é muito legal por essa questão. Mas eu senti muita falta de muita coisa. Eu senti que foi
algumas coisas foram muito rasas, e também ela focou muito mais na personagem principal do que no romance, do que no personagem principal, o masculino, né? Que é uma coisa que eu também senti no outro livro dela, então era uma coisa que eu já tava esperando também. Falei muito dele nesse vlog, e eu sinto que foi o que eu mais falei, então eu acho que faz jus eu não falar muito dele aqui e você ir lá checar no vlog, porque talvez você também já esteja de saco cheio de me ouvir falar dele, porque eu falei muito naquele vlog. Talvez eu acho que eu tinha muitas expectativas também, sabe? Então isso pode ter afetado um pouco o jeito como eu li esse livro, e eu não consegui entender por que que eles estavam juntos, ou porque, ou tipo, ela projetava muita coisa em cima dele. Enfim, muitos problemas que eu tive com ele, mas eu acabei gostando ainda, então eu dei 3 estrelas. Na verdade, antes de eu falar sobre os próximos 3, que eu li mais 3 livros pra esse vlog, eu li um livro pra faculdade que se chama Machinal, eu acho, da Sophie Treadwell, que é uma peça, na verdade, dos anos 20, dos Estados Unidos, porque eu estou fazendo literatura norte-americana e essa é peças, então a gente está lendo várias peças durante esse semestre, e essa foi a primeira que eu li para o curso, e ele conta a história de várias mulheres durante essa época dos anos 20, um pouco durante os anos 10, durante os anos 20, e fala muito sobre a independência da mulher, sobre coisas que não se falavam, na verdade, durante a época, sobre casamento, sobre maternidade também, que eram coisas muito pesadas durante a época, porque é uma coisa que a mulher meio que tinha que fazer, né? Que era uma coisa imposta socialmente. Então é muito interessante, é muito triste também, mas é uma peça muito legal, muito interessante, e tem toda uma questão surrealista, e é a questão dela trazer muitos barulhos e muitas coisas para a peça, que é umas coisas que não aconteciam muito em peças, mas ela realmente fazia o cenário muito vivo e coisas muito vivas ao redor dos personagens. Então é uma peça muito legal, muito única, mas é triste. Então, se você ler, tenha esse em mente, né? Os 7 anos entre nós, eu li no Kindle, e Machinal eu li pelo e-book no Storytel. Ele tinha lá, eu achei uma coisa maravilhosa, incrível. Então eu li pelo Storytel. Os 3 próximos livros eu li pro vlog também, que foi Everyone in This Room Someday Be Dead, da Emily Austin, que eu falei muito também durante o vlog, mas ele vai ser publicado aqui esse mês, inclusive eu acho que é hoje ou segunda-feira. Quando esse vídeo estiver saindo, eu acho que já vai ter em pré-venda, ou já vai estar saindo o livro em português, que eu acho que é Todo Mundo Vai Morrer Um Dia, eu acho o nome dele em português. Esse pelo audiobook no Storytel. Eu podia ler ele pelo e-book, eu li um pouco em e-book, mas eu li a maioria no Storytel por audiobook. E a história da Gilda, o nome dela, é uma lésbica ateia, vai parar nessa igreja porque ela vê um panfleto de uma terapia em conjunto e ela tem muita ansiedade, ela é uma pessoa que ela tem muita ansiedade, e ela chega lá e na verdade ela é confundida com uma pessoa que vai trabalhar na igreja como assistente. Então ela acaba trabalhando na igreja como assistente, sendo uma lésbica ateia. Então é muito engraçado, muito cômico, mas também muito trágico, porque a gente acompanha muito da ansiedade dela, e também muito existencial, mas eu sinto que faltou muito a minha conexão com ela. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro físico, seria uma experiência muito diferente, na minha opinião. Apesar de eu ter escolhido consumir ele por audiobook, que não é um dos melhores, mas eu sinto que me transportava pela história de uma forma mais tranquila. Eu também estava com muito medo, eu acho, de ficar numa crise existencial, então eu botei um pouco de distância com esse livro, né? E eu acho que isso afetou muito a leitura. Porque eu lembro que quando eu li pelo e-book, eu senti muitas coisas, sabe? Eu me senti muito conectada com a Gilda, mas quando eu escutei o audiobook, eu senti um pouco de distância. Então, eu perdi muitas frases maravilhosas. Eu escutei as frases maravilhosas e eu achei lindo, mas eu acho que eu perdi um pouco da conexão que eu teria se eu tivesse lido ele físico, né? Porque algumas partes eu perdia, né? Por estar em audiobook, eu não lembro direito. Então, enfim, eu dei 3 estrelas porque eu não senti essa conexão, infelizmente. Mas eu queria muito ter sentido uma conexão maior. Eu ainda gostei, ainda me diverti, ainda chorei. O próximo livro que eu li foi The Wedding People, da Alison Speck, eu acho o nome dela. E ele vai ser publicado aqui no Brasil também, mas eu não sei quando, não tem data. Eu acho que é Como Arruinar um Casamento, em português. Esse eu gostei muito, foi o meu favorito do vlog, caso vocês não tenham visto. Essa mulher,
ela, um belo dia, acabou o casamento dela, né? E acabou a pandemia faz pouco tempo também. Eu li muitos livros da pandemia esses meses, né? Ela vai pra esse hotel, muito lindo, que ela sempre quis ir, mas ela tem um objetivo que é acabar com a própria vida. Mas ela vai chegar lá e ela vai descobrir que é um casamento de uma menina que ela começa a ter um relacionamento assim de amizade com essa menina, uma relação de amizade e vão acontecer várias coisas durante esse casamento. É muito bom esse livro porque ele ele me surpreendeu muito, sabe? Porque muitas coisas eu não sabia que iam acontecer. E eu gostei muito das reflexões que ela fez. Isso foi muito existencial também, mas eu acho que de uma forma muito esperançosa que não te deixa assim com ansiedade ou com, sabe, uma coisa ruim no coração, mas uma coisa muito tranquila, uma coisa assim, tranquila não, né? Porque é um assunto muito pesado, mas uma coisa que é tratada de forma leve, como as pessoas comparam muito isso com Gente Ansiosa, do Frederick Backman, que tem mais ou menos essa mesma questão, né? De coisas pesadas que são tratadas de formas que você consegue se sentir leve, você consegue se sentir com esperança, sabe? Então eu gostei muito desse livro. Eu queria que tivesse um pouco menos do que teve no final, um pouco mais do romance, que tem um certo romance aqui, mas eu senti que também não era o objetivo da história. E teve que acabar onde tinha que acabar. Mas, enfim, eu gostei bastante, dei 4 estrelas, recomendo bastante também. Quando sair, estejam ligados para vocês lerem. Eu li ele no Kindle também. O último livro que eu li em março foi Meu Ano de Descanso e Relaxamento, que foi uma experiência também da Otessa Moshfegh. Eu peguei ele emprestado com a minha amiga e já devolvi, não tenho mais. Ele é doido, esse livro é doido. Ele é sobre uma mulher que não tem nome e ela decide que ela vai dormir por um ano, porque ela tem depressão e ela acha que se ela dormir por um ano, ela vai acordar uma outra pessoa, sabe? Ser uma pessoa completamente renovada. E eu senti que ele era muito uma paródia, que é da questão de ela ser uma pessoa muito privilegiada de conseguir fazer isso, né? Dormir por um ano. Ela é uma pessoa péssima, ela trata a melhor amiga dela, que é a pessoa mais próxima dela, de uma forma péssima. É a questão da saúde mental, sobre não estar bem também. Uma questão um pouco política, às vezes, também, sobre você querer também se fechar do mundo pelas questões tão trágicas que começam a acontecer no mundo, né? Politicamente, enfim. Eu achei que ficou um pouco confusa a mensagem do final. Eu não entendi o final. Eu falei, por que que aconteceu isso? E, enfim, dei 3 estrelas porque foi uma experiência. Então, livros que são uma experiência, normalmente pra mim são 3 estrelas se eu não me conectei absurdamente, né? São 10 livros em março, né? Então, o último livro que eu li foi um livro que me levou a uma jornada, entendeu? E foi a melhor jornada que eu fui, porque me prendeu muito, que foi a série do DC Stories, da Chelsea Curto. Esses livros não têm traduzido no Brasil, mas talvez eles sejam traduzidos porque eles foram muito famosos no TikTok, muito populares. Eu li os 3, assim, um atrás do outro. E o primeiro foi Face Off, que foi o último que eu li em março. Eu li bem no último dia, eu terminei no último dia de março. Eu amei esse livro, mas não foi meu favorito. Ele é sobre a Emery, eu acho, mas eu esqueci o nome dele. Ele era um dos meus personagens favoritos, mas eu esqueci o nome dele. E ele tem essa história de que ela vai jogar nesse time de hockey novo, em que ela é a única mulher, né? Então ela tá entre esses homens. E quando eles se conhecem, ele meio que trata ela de uma forma muito merda. É porque ele não sabe quem ela é. Então, eles têm um meet cute, assim, não é uma coisa bem não cute. É muito interessante porque eles vão criando essa relação de meio que ódio, né? Mas como ela tá muito sozinha, ela acaba tendo uma relação com ele porque ele faz de tudo pra poder se desculpar pela questão de tudo que aconteceu, né? Ela odeia ele, mas ele quer cair aos pés dela, porque ele é apaixonado por ela desde que ele conhece ela, né? Eu gostei bastante. Eu achei muito legal, porque eu gostei como ela tratou a questão dela no esporte, de machismo no esporte, eu achei muito interessante. E também eu gostei muito da jornada dele, porque é uma jornada muito pessoal. E também senti que não tinha tanto da questão do machismo, sabe? Eu senti que ele é uma pessoa muito vulnerável e eu gostei muito. Foi meio brega,
também. Mas eu gostei. Eu acho que também me deu um pouco de fatiga pra chegar, finalmente me conectar com o livro. E também tem uma questão que eles fazem, que é, tipo, fazer várias perguntas um pro outro, que é assim que eles acabam se conhecendo, né? E eu achei isso muito fofo, e eu gostei muito, porque é uma forma da gente conhecer eles também, né? E uma coisa que eu senti em vários acho que quase todos os livros dessa série, que são só três, e ela meio que tem um final, mas aí ela estende um pouco, sabe? Então você fica. Podia ter cortado essa parte, sabe? As últimas 100 páginas desse livro, porque tem 432, mas terão maiores. Eu senti que ficou um pouco arrastado, sabe? Então eu senti que já podia terminar, porque tava tendo cenas muito parecidas umas com as outras. Eu gostei muito deles, então eu dei 4 estrelas. Mas o próximo. Ele me ganhou. Eu fiquei obcecada, eu não sei o que aconteceu, não sei, não sei mesmo. E foi Power Play, que é o segundo livro da série. Ele é sobre o Liam e a Piper. Eu sei até o nome deles, tá? Eu gravei o nome deles, porque eu fiquei muito obcecada. Fiz uma playlist pra eles no Spotify, eu vou colocar aqui. Enfim, na descrição eu fiz pro primeiro também. Eu só não fiz pro terceiro, e aí a gente vai falar sobre isso. E a Piper, ela é Porter, pro time, alguma coisa assim, sofre muito machismo no começo do livro. E aí acaba que acontece alguma coisa em que ela vira a repórter principal. Ela também acabou de passar por um divórcio, né? De um relacionamento que ela passou muito tempo, então ela não tem muitas experiências, enfim, né? E aí ela vai querer achar um homem pra ela ter essas experiências e ela não consegue achar e ela vai mirar no Liam, que é um cara que começa a se aproximar um pouco dela despretensiosamente, né? Porque ele também não quer que fique muito na cara que ele tem um crush gigante nela e tinha um crush desde que ela era casada. Então ela vai pedir pra ele fazer esses testes, né, esses encontros em que ele vai ensinando coisas pra ela, em troca de uma coisa que ele queria muito, que eu não sei se eu posso falar, porque acontece mais pro final do livro, mas não é nada demais. E eu achei muito fofo, achei muito legal. Eu gosto muito desse trope. Eu gosto muito desse trope, então já tinha me ganhado bem no começo. E eu gostei muito porque ele era uma pessoa muito fechada, mas ele se abria muito com a Piper. Eu gosto muito também disso. É muito clichê esse livro, gente. É muito clichê. Por isso que eu não sei por que eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas. Eu fiquei obcecada. Eu não sei por quê, porque, tipo assim, eu acho que eu tava precisando muito de uma coisa muito leve, sabe? Porque esse livro também, ele reflete muito sobre o machismo também, principalmente no esporte. Ele reflete muito sobre ser uma pessoa fechada pro amor, porque ele é uma pessoa muito fechada pro amor. E ela é uma pessoa que também, ela tá se guardando muito, porque pelas questões que ela já sofreu de machismo, mas também do relacionamento antigo dela, mas ela é uma pessoa que ela tem muitas esperanças na vida. Então é um livro muito legal, um livro muito bonito. Então eu dei 5 estrelas. Tipo, é muito clichê, mas é lindo, então eu gostei muito. E também tem uma crítica que eu poderia fazer, é que, duas, né? É que ele tem muito erro de escrita, mas também é que não tem uma coisa que não explora, mas que é um trope que eu não gosto. Então eu preferi assim, sinceramente. Porque eu acho que se ela explorasse ia ficar uma coisa muito dramática e eu preferi que não ficasse. Então, enfim, gostei muito, eu amei esse livro. Eu queria muito falar dele aqui, porque eu gostei muito. Tem muita cena hot, gente. Esse livro aqui tem muito hot. Eu acho que tem mais do que o primeiro. Então já fiquem avisados, tá? Eu li todos eles pelo Kindle Unlimited também. E antes de eu ler o terceiro livro, eu li um livro pra faculdade que se chama The Hairy Ape, que é uma peça do Eugene O'Neill, que não fala muito comigo, fala muito sobre classe e sobre diferença social, durante os anos 20, os anos 30, sobre pensamentos críticos também, mas eu não me conectei muito com a história, eu acho que é porque eu tava lendo e vendo a peça, assim, no YouTube, e eu achei a peça a versão que eu assisti eu não gostei muito. Então acho que isso afetou um pouco a minha leitura do livro. Mas foi um livro que eu li pra faculdade, né? Então tá aí. Eu li ele pelo Kindle também. E aí depois, o último livro The Sea Stars é Slapshot, que eu não amei tanto, mas é o que tinha mais potencial. Então me deixa triste, porque ele é. Cara, eu esqueci o nome de todos eles. Eu acho que o nome dele é Hunter. Esses dois personagens, né? Ela é uma mãe solo que não tem o pai presente da menina e ela acabou de ser demitida. Ela era uma chefe de um restaurante e esse cara que é jogador de hóquei, ele está procurando uma chefe em que ele possa confiar. Porque todas as pessoas que passaram por lá ele não confia muito ou queriam só dar em cima dele. Então eles têm
essa oportunidade em que a acho que a Piper conhece ela num jogo e aí dá o número dela pro Hunter, eu não lembro. Eles têm essa conexão, né, em que ela vai começar a trabalhar pra ele e ela tem uma filha que vai se mudar junto com ela pra casa dele, que ela é surda. Por isso que eu achei que esse tinha muito potencial, porque é uma coisa diferente, porque a gente nunca vê personagens surdos, então eu gostei muito da representatividade e também da questão dela falar língua de sinais, né? E eu achei que ficou muito rápido o romance deles. Eu tava amando o romance deles, eu tava achando maravilhoso, tava gostando da criança, tava achando tudo bom até um pouco mais da metade do livro, porque eu achei que as coisas ficaram muito rápidas. Eu não gostei muito de como foi o desenrolar. Eu achei que foi tudo muito fácil, sabe? Eu não gosto muito quando é assim. Eu gostei muito dele, eu gostei muito das coisas que ele fazia por ela e pela filha dela, porque é uma coisa que eu admiro muito nesses romances, né, que tem mãe e filha. Então eu achei fofo, eu dei 3 estrelas, mas eu não amei como eu amei os outros dois. Então, eu não fiz uma playlist pra isso, exatamente por isso, porque eu também não sentia, eu acho que eu tava lendo ele quando eu tava muito ocupada, né? Então, eu li ele assim de vez em quando. 2 livros, o segundo e o terceiro, tem 500 páginas, os dois. Então, eu falei, gente, como é que eu li tão rápido? Não sei, porque o outro eu li em um dia. Esse aqui eu li em 2. Então, porque eu não gostei tanto. Então, eu li em 2. Ah, não gostei tanto, vou ler em 2. Tava muito obcecada por essa série. E vai ter um novo livro agora nesse mês, em maio. Eu estou muito ansiosa. Eu tô pensando se eu faço terminando séries pra esse livro e pra um outro também. Mas aí eu vou ficar vendo ainda. Li 3 livros pra um vlog que eu fiz, lendo só livros com capa roxa, que eu falei muito no vlog também, então acho que eu vou falar muito brevemente, porque eu preciso falar do último livro aqui, e esse vídeo já tá muito grande, né? Mas eu li Margot's Gamony Troubles, que vai ser traduzido aqui no Brasil, já tem uma tradução de título, mas eu não sei se já tem data. Ele conta a história da Margot, e eu escutei ele em audiobook, e é narrado pela Elle Fanning. É sobre a Margot, e ela é uma mãe jovem, ela tem 20 anos, 19, eu acho, quando ela engravida, e ela vai acabar no mundo do OnlyFans para sustentar a criança dela. E fala muito sobre OnlyFans, sobre maternidade, fala muito sobre maternidade. E eu achei muito bom o jeito como ele fala sobre maternidade. Então foi uma coisa que eu mais gostei, assim, porque eu achei a história mais, assim, eu não me conectei muito com a história, sabe? E era como escutar, tipo, um podcast, sabe? Sobre coisas muito doidas. Então, eu gostei, mas eu não amei. Então, eu não me conectei tanto, mas eu achei uma boa leitura, então eu recomendo. E aí eu li Irmã Outsider, da Audre Lorde, também, que é um livro sobre ensaios feministas, muito bons. Ela fala sobre racismo também. E eu dei 4 estrelas porque eu gostei muito, mas teve alguns que eu não li. Então, eu senti a vontade nem de dar estrelas, né? Mas eu gostei tanto que eu dei 4 estrelas. A Audre Lorde é uma pessoa muito, muito inspiradora, sabe? Então, eu gostei muito. Ela é uma pessoa muito revolucionária. Ela realmente, você sente, sabe, a paixão, né, que ela sentia pelas palavras dela. Então, isso é muito legal. Porque poucas não ficções têm esse poder, mas ela era uma pessoa que ela era muito artística, ela era um poeta, então ela tinha muita paixão. Eu gostei muito de 4 estrelas. Eu também falei mais dele no vlog. E Boulder, da Eva Baltazar, que eu li em audiobook. Eu li Irmã Outsider no Kindle. E aí eu fui ler Boulder pelo audiobook. E eu fiquei chateada porque eu queria muito marcar as coisas, né? Mas eu senti que essa era a única forma que eu ia consumir esse livro. E eu estava muito entretida para, né, parar e esperar eu comprar uma versão física. E eu descobri que ele tá no Biblion. Então eu fiquei chateada. Porque o audiobook que eu escutei é em português. Então, porque esse livro é originalmente espanhol. E muito bom, gente. Muito legal, mas é muito curto. Senti que também eu daria agora sim, pensando, porque eu gostei muito, mas eu também senti que eu perdi muito da experiência por não ter lido ele físico novamente, porque ele é um livro muito lírico. Ele é muito lírico, a escrita dele é muito lírica, não é muito mais de pensamentos e sentimentos do que é sobre as coisas que realmente estão acontecendo. Ele se passa muito mais na cabeça da Boulder, que é a nossa personagem principal. Então eu não saberia dizer o plot desse livro, mas o plot que está na sinopse é da Boulder como uma chefe de cozinha dentro dessa embarcação. E dentro dessa embarcação ela vai conhecer uma sueca, uma mulher sueca, que vai levar ela para Reykjavik, não sei, para Islândia, onde ela vai morar
E aí vai ter todas as questões, porque ela realmente não é uma pessoa que fica muito em algum lugar. Então, enfim, vai falar sobre ela, a Boulder, e eu falei sobre ele no vlog também. Falei brevemente porque eu não tinha muitas coisas a falar, mas eu gostei bastante de 4 estrelas. E aí os livros que eu li pro Outono Dark, que eu falei muito também, então eu acho que eu não vou falar também nesse vídeo, foi a Inconveniente Loja de Conveniências, que eu ganhei de aniversário ano passado, então finalmente eu li. Eu achei fofo, gostei. Ele é bem literatura de cura, né? Literatura de cura, que tá bem em voga agora. Eu gostei desse livro, achei fofo, mas tem umas coisas morais, assim, umas lições de moral, que eu achei ok, assim, mas enfim, também não explora muitos personagens porque são meio que contos, né, que estão todos interligados, mas enfim. You Again, de Você de Novo, da Kate Goldbeck, que é um romance bem Harry e Sally, em que eles se odeiam, mas é um pouco mais de ficção do que romance, foca muito nos problemas que eles têm individualmente, e eu gostei muito disso, por isso que eu dei 3 estrelas, mas eu não senti muito a conexão e a química deles, então isso enfraqueceu um pouco o livro pra mim, mas eu gostei muito da escrita, eu marquei muita coisa no livro, então eu dei 3 estrelas por isso, porque apesar de não ter sentido muita conexão deles, eu ainda gostei muito da leitura. E eu li Amanhecer na Colheita, que ai, todos os meus pensamentos estão lá nesse vlog também. Falei sobre ele em 2 vlogs, na verdade. Na verdade é o segundo, né? Livro de Jogos Vorazes, da quintologia, não sei falar, da série de Jogos Vorazes. E ele conta a história do Rei Mitch e os Jogos Vorazes dele, como é que foi, toda a questão política, né, que ela fala sobre os Jogos Vorazes, mas de uma forma bem mais, assim, bem, assim, tá na sua cara, pra você entender o que ela está querendo falar, e sobre o herói que quer ser uma revolução, né, quer fazer uma revolução. Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas, achei muito triste, muito pesado, mas eu não chorei. Então, eu gostei muito, mas vai lá e faz ver tudo que eu falei naquele vlog. E por último, eu li Keeping 13. Keeping 13 da Chloe Walsh. Eu queria falar sobre ele porque eu tive muitas opiniões. Eu esqueci todas as minhas opiniões. E aí agora eu quero muito ler Save the Six, mas eu não tenho. Keeping 13, da Chloe Walsh, é o segundo livro de Boys of Tommen, que é sobre a Shannon e o Johnny. Eu não sei se eu falo a história porque é um pouco de spoiler, né? Porque muita gente quando fala de Binding 13, Keeping 13, nunca fala sobre o que é. Mas os dois estão na escola e eles se conhecem na escola. E aí a gente vai ver o segundo livro, que é a continuação do primeiro, mas os outros livros não são continuação desses dois. Eu recomendo ler em ordem. Eu gostei desse livro, mas eu senti que os primeiros 20% foram muito chatos, muito chatos. Eu considerei muito largar esse livro, mas eu tinha ele no Kindle, né? Então eu falei, não vou fazer isso. E eu também tava curiosa pra saber o que ia acontecer no final. Então eu continuei a ler, mas gente, esse livro tem 600 páginas. Então você sente que ele é como uma fanfic, sabe? Tipo assim, sabe aquela fanfic que você lê e aí você chega no final e você fala, caramba, tem mais capítulo, né? E aí a autora dava, tipo, 3 meses pra atualizar o capítulo. Pra atualizar, né? E qualquer coisa que você conseguir, que você tiver, você tá feliz. Porque faz 3 meses que você não lê essa fanfic que você gosta muito. E é o sentimento que eu tenho desse livro, sabe? Tem muitas coisas muito repetidas. Então é como se ela tivesse escrito uma cena e aí ela não lembra que ela escreveu essa cena e ela escreve ela de novo, só que de um jeito um pouco diferente. Então eu falei, gente, uma edição aqui não faria muito mal, sabe? E também tem muita coisa muito brega na escrita que faz parte da escrita da Chloe Walsh, eu acho. Então tudo bem, sabe? Eu gostei assim mesmo, só que essa questão me incomoda muito dela escrever muita coisa igual, sabe? Eu fico, gente, pra que ela tá escrevendo isso de novo? Isso me irritou um pouco. Também, ai, que me irrita a Shannon. Toda hora ela é pequenininha, ela é tão pequenininha, ela é tão pequenininha, ela é tão pequenininha, ela é tão magrinha, ela é tão pequenininha. Meu Deus, chega, chega, eu já entendi. E ele também, toda hora, ele é musculoso, ele é musculoso, ele é tão grande, ele é musculoso, ele é tão grande. Tá bom, eu já entendi, eu já entendi. Então, isso me estressa um pouco nessa série. Eu espero que o segundo livro não seja assim, o terceiro, né, no caso. Eu vou ler ele pelo audiobook, então você aguarda. Inclusive, o audiobook desse é horrível, não leiam. O cara fazendo o sotaque do Johnny é ridículo e também tem várias partes em que você consegue escutar ele, tipo, virando a página ou ele fazendo alguma coisa assim, sabe? Tipo, como tem uma pausa. Acho que eu achei muito esquisito, mas eu gostei. Agora a gente já falou as partes ruins.
eu falo que eu gostei, porque eu achei que desenvolveu muitos personagens, não só o Shannon e o Johnny, muito mais do que o primeiro, mas também todos os personagens ao redor deles. Eu senti que focou muito nos irmãos da Shannon, isso foi muito legal. Falou muito sobre a família dela, sobre a família dele também, porque ela tem espaço pra ela, né, desenvolver todo mundo, que ela tem 600 páginas, e eu gostei muito disso. Eu gostei muito também que eles eram muito adolescentes, sabe? Eles realmente foram adolescentes nesse livro. Eu gostei muito disso, porque é um livro adolescente, então eles têm que ser adolescentes, eles têm muita coisa muito pesada na vida deles. Então eu gostava quando eles eram apenas adolescentes, sabe? Então eu gostei muito disso, muito da evolução dos dois personagens principais. Eu acho que a Shannon mudou muito mais do que o Johnny, mas era de se esperar também. É um pouco machista, um pouco problemático, né? Mas eu acho que ela consertou muito do que ela falou no primeiro livro. Por exemplo, a questão da Shannon toda hora ficarem falando: ai, Shannon, você é linda, porque você é tão baguinha, tão pequenininha. Mas aí ela reconhecer que, tipo, né, não era bem assim, porque ela passava necessidades e tal. E eu gostei muito da relação deles. Não sei, eu fiquei muito apaixonada por eles, mas tinha umas certas coisas também que não precisava, né, porque eles têm 15, 16 anos. Enfim, foi isso. Eu gostei. Eu dei 3 estrelas, porque não tem como dar mais do que isso. Pra mim, né, pelo menos eu não consigo, porque eu ainda tenho essa barreira com a escrita da Chloe Walsh, mas eu achei que melhorou muito do primeiro, e eu gostei muito dos personagens de verdade, apesar de todas as coisas bregas, coisas problemáticas e bem estereotípicas, né, enfim. Eu queria falar sobre ele, porque eu, enfim, tava muito afim. Me digam se vocês gostam do terceiro livro. Eu quero muito comprar ele em português, porque eu queria muito ver como é que eles traduzem esse livro, porque ele é cheio de gíria e expressão irlandesa, muita coisa, assim, a maior parte do livro. Então eu queria muito ver como é que eles traduzem, porque eu não sei se eles traduziriam para alguma coisa que a gente diria aqui no Brasil, ou se eles traduziriam para uma coisa mais formal, coisas que eu penso, né, como estudante de letras. Eu gostaria muito de ler ele realmente em português, porque o quarto livro não tem previsão, né, para sair. Então, como esse é o mais próximo de sair, eu queria ler em português. Mas, enfim, é isso, gente. Eu falei muito, porque eu tinha muito livro para falar. Eu li muito romance, mas eu li vários gêneros esses meses, né? Eu queria ter lido um pouco mais, mas infelizmente eu estava muito no humor do romance, ainda estou. Então, acho que eu já vou logo pular pra C26, eu não quero nem saber. Isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam aí os livros que vocês já leram, quais vocês gostariam de ler. Eu quero saber tudo. Deixa aqui nos comentários. Um beijo, até a próxima.